Boa noite, irmãos. Queridos, nosso culto de quarta-feira é o culto que nós chamamos de culto de oração e doutrina. Então, nesse culto de quarta, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente da do domingo, no sentido de que no domingo nós temos a pregação expositiva da palavra, onde nós vamos abrir um texto da Bíblia e vamos analisar esse texto. Então, a gente pega um livro e analisa do início ao fim. E aqui o foco é termos um momento de oração e também um momento de doutrina. E aí é um pouquinho diferente do domingo, no sentido de que nós vamos analisar doutrinas de uma forma isolada, mas pegando sempre textos bíblicos para que moldem a nossa doutrina. Doutrina nada mais é do que ensino. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre determinado assunto? Então, nós temos visto aqui ao longo deste ano as doutrinas fundamentais. Trabalhamos a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a próxima doutrina será a doutrina da salvação. Mas, neste momento, nós demos uma pausa nas doutrinas fundamentais da fé cristã para analisar um pouco o que a Bíblia ensina sobre o ministério dos diáconos. Por que esse assunto é importante para nós? Porque nós somos uma igreja congregacional, ou seja, o nosso modelo de governo, o modelo que a gente adota como organização da nossa igreja, dá o poder para os membros da congregação. Então, são os membros, aquelas pessoas que fazem parte da membresia da igreja, que decidem muitos dos assuntos, inclusive na eleição daqueles que serão os nossos diáconos. Na Bíblia, nós vemos que há apenas dois ofícios que compõem a liderança da igreja no Novo Testamento, que são os pastores, que você encontra também na Bíblia sendo citados com outros nomes, como presbíteros, como bispo, mas os três termos designam a mesma pessoa, aquele que prega a palavra, aquele que cuida das ovelhas, aquele que provê o ensino bíblico às pessoas que fazem parte. E você tem a figura do diácono, que auxilia os pastores naquilo que não necessariamente precisa ser o pastor a fazer. Então, ele é uma ajuda para que o pastor possa se dedicar ao seu chamado principal. Significa que o pastor não vai servir em outras coisas? Não. Mas que ele possa ter mais tempo ou que a maior parte do seu tempo seja dedicado àquilo que ele foi chamado, que é pregação, oração, cuidado com as vidas. Então, o diácono entra como uma necessidade para ajudar o pastor nisso. As demandas, elas crescem, como nós vimos já em alguns textos, especialmente o texto de Atos, onde é o texto que surge o ministério dos diáconos, e ali, então, surgem homens para ajudar os apóstolos naquele momento, para que eles foquem no seu chamado. Eu já conversei com alguns irmãos, eu percebi que não ficou tão claro como vai ser a escolha dos nossos diáconos. Irmãos, a eleição é sempre por voto. Então, cada membro terá direito a um voto. Esse voto ele não é obrigatório. Tá? Você, pastor, eu sou um novo membro e eu não conheço o suficiente para decidir. Irmão, você não é obrigado a votar. Você vote se você estiver já consciente, se você analisou as pessoas que são passíveis de receber voto e você tem convicção de que aquele homem ali que você acha que deve ser um diácono tem as qualificações bíblicas. Se você tem certeza, efetue seu voto. Então, a partir do dia 1º de janeiro, que vai ser o primeiro culto da quarta do ano, nós já vamos disponibilizar uma cédulazinha que vai ficar ali no corredor da igreja. No dia eu vou explicar direitinho. Nessa cédula você tem dois campos. Um campo para colocar o seu nome, para nós sabermos de quem é o voto, e o outro para a sua indicação. Então vai estar lá, membro Fernando de Domênico. Votou em quem? Aí a indicação. Certo? Você tem direito a indicar uma pessoa. E essa pessoa não pode ser da sua própria família. Então, o mais comum é a esposa não pode votar no seu marido. Tá? Essa é a única questão, não pode ser alguém da sua própria casa. Então, tem alguns filhos de membros, filho não pode votar no seu pai. Tem que votar em alguém de fora da sua família. Essa votação vai até o dia 22, que é a quarta-feira antes da nossa assembleia. Por que vai ser antes da assembleia? Porque esses votos serão colhidos, computados
e os mais votados passarão por uma avaliação do ministério pastoral. Então, os pastores são aqueles que conhecem de maneira mais particular cada um. Então, talvez tenha alguma coisa que os membros não têm conhecimento e que o pastor tem. E aí, então, passando do crivo do ministério pastoral, serão eleitos alguns homens. Vai depender da quantidade de pessoas que forem votadas, quantidade de votos, enfim. Certo? Isso vai sendo explicado até lá. O nosso estudo acerca do diaconato vai acabar bem no dia do encerramento da votação. Então não tenha pressa a fazer isso, não é porque dia 1º está disponível que você precisa votar. Você pode aguardar, ouvir toda a série de pregações e então tomar a sua decisão. Certo? E eu vou avisando, conforme o tempo for passando. Nós já estamos agora no 4º estudo aqui. E talvez alguém ainda possa se perguntar, mas por que eu preciso aprender sobre o diaconato se eu não vou ser um diácono? Eu não tenho pretensão nenhuma, ou eu nem membro não sou. Por que eu preciso aprender sobre isso? Irmãos, os líderes da igreja, eles são modelos para a congregação. A partir da liderança de pastores e diáconos, eles também servem como um modelo. Algo que todo mundo deve seguir. É um alvo de cristão. Então, ao olhar para um diácono, você deve olhar um exemplo de conduta desejável para todo crente. Todas as qualificações, todas as características de um diácono, não significa que seja só para ele e você não precise almejar isso. Eu creio que tudo aquilo que nós vamos ver aqui sobre como deve ser a pessoa, o caráter de um diácono, deveria ser buscado por todos nós que cremos. Todos nós deveríamos buscar ser assim. Ter essas qualificações e essas características. Porque esse é o modelo que Deus coloca para nós. Às vezes fica difícil explicar teoricamente o que significa ser alguém cheio do Espírito. Às vezes é difícil você trazer um parágrafo escrito, uma pessoa cheia de Espírito é assim, assim, assim. Mas talvez olhando para alguém você possa já de cara dizer, essa pessoa realmente é alguém cheio do Espírito Santo, porque eu percebo na sua conduta, eu percebo no seu falar, no seu agir, na maneira como ele age com a sua esposa, com seus filhos, realmente é alguém cheio do Espírito. Se tem alguém cristão mesmo, é essa pessoa. Então, a ideia é que a liderança sirva também de modelo, assim como Paulo, em determinado momento, disse, sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu, apóstolo Paulo, sou maravilhoso? Não, ele diz, porque eu sou um imitador de Cristo. Então, isso serve como modelo e um exemplo. Então, não é porque você não tem, eu não pretendo ser um diácono, porque eu nem tenho tempo para ajudar, que você deve simplesmente fechar os olhos, os ouvidos e, não tem nada para aprender aqui. Sempre há, porque aqui nós temos qualidades de crentes maduros. Coisas que todos nós devemos buscar e almejar na nossa vida. Então, nós estamos no 4º estudo aqui sobre isso. O primeiro, nós falamos sobre o início deste ofício, onde começou nas Escrituras, e nós analisamos o texto de Atos 6. Depois, nós vimos a grandeza desse ofício. Enfatizei muito a ideia de que os diáconos não são pessoas de segunda categoria. Os pastores são mais importantes. O diácono é uma escada para algo maior. Eu quero ser um diácono porque depois eu vou ser um pastor. Não. É uma questão de função. São funções diferentes, mas o valor é o mesmo, a importância é o mesmo. Não há diferença de valor entre um ou outro. A única diferença é aquilo que eles fazem dentro do corpo. Assim como não há diferença de nenhum membro com a liderança no sentido espiritual ou de importância ou de valor. A diferença são as funções que Deus dota cada um de nós a participar do crescimento e da edificação do corpo. Depois nós vimos, o terceiro estudo da última semana foi as funções dos diáconos. O que eles devem fazer? E aí nós trabalhamos uma lista de coisas. A Bíblia não nos fornece uma lista rígida de funções. Por quê? Porque nós vemos que a igreja ela muda muito de acordo com o contexto cultural, com a época.
Então Deus estabelece alguns princípios. O principal deles é que o diácono ele é alguém que serve. Ele serve, ele atende à necessidade dos irmãos. E ao atender à necessidade dos irmãos, ele auxilia aos pastores, que pode então focar no seu ministério principal. Hoje nós vamos tratar das qualificações. E nós vamos fazer isso até o final dessa série. Nós vamos ver todas as qualificações nessa reta final. Tudo aquilo que é esperado em um diácono. E essa talvez seja a parte mais importante para nós em relação à escolha que nós temos que fazer. Nós precisamos ter clareza que tipo de pessoa precisa ser. Quais são as características que eu preciso procurar na vida de alguém para ser um diácono. É importante, irmãos, sempre pontuar também. Nós não estamos buscando perfeição. Porque a perfeição e o mundo caído, ela é impossível. É impossível. Mas nós temos que ver os sinais dessas características presentes na vida da pessoa. Né? O que não pode ser é alguém não ter nenhum resquício dessa marca em sua vida. Ou talvez você encontre o oposto daquilo que é exigido. Então eu sei que eu tenho que escolher alguém que é um pacificador. Mas aí a pessoa que eu tenho em mente, eu percebo que ela é alguém que estoura facilmente. Que perde o controle facilmente. Que não pode suportar uma brincadeira que já... Opa, sinal de alerta. Não é isso que Deus espera. Então essas características, elas precisam estar ali de alguma forma. Eu vou também, ao longo das qualificações, colocar algumas perguntinhas que você pode fazer a si mesmo ao fazer essa escolha. Tal pessoa tem isso? Então, aos pouquinhos nós vai ficando mais claro. Se alguém tiver dúvida, irmãos, fique à vontade, tá? Pode perguntar que hoje, na quarta-feira, é o dia propício para isso. Nós vamos voltar ainda um pouquinho no texto de Atos 6. Acho que até falei que nós não ia voltar mais. Mas nós vamos aqui voltar uma vez mais. Atos 6, só para ver a qualificação, para nós começarmos com essas. Essas que aparecem no versículo 3. Então, nós já analisamos esse texto exaustivamente. E, dentro desse texto, que é o início do ministério dos diáconos, é aqui que surge, né? E é curioso que ele surge diante dos pastores. Né? O diácono ele aparece na história antes dos pastores aparecerem. Porque, neste momento, a estrutura de liderança ela estava sob as mãos dos apóstolos. E aí surgem os diáconos. E aqui, os apóstolos... eles orientam a igreja a que elas escolhessem com base em duas qualificações principais. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria. Essa é a qualificação que nós temos aqui. O candidato, e aqui começa, né, a pergunta que você pode fazer, o candidato a diácono que eu tenho em mente. Ele tem a reputação de ser uma pessoa cheia do Espírito e de sabedoria? Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos, para chegar nessa resposta, conhecer a pessoa. Inevitavelmente. Ou seja, precisa de tempo. Precisa de tempo. Dificilmente você vai poder escolher alguém que você acabou de conhecer. Que você não teve contato. Ou alguém que você só viu na esfera dos cultos. Uma pessoa que você vê aqui, se cruza na igreja, na quarta, no domingo, cumprimenta e foi embora. Irmãos, não tem como você saber se uma pessoa é cheia de espírito de sabedoria apenas com esse contato. Você precisa gastar tempo. Você precisa ter uma conversa com essa pessoa para além da esfera do culto. É assim que nós conhecemos as pessoas. É numa conversa informal, é num jantar, é realizando um encontro em algum lugar, numa praça, tomar um chimarrão junto. Ali você vai conversar com a pessoa,
Ali você vai conhecendo ela, e ali você vai poder ter um pouco mais de certeza sobre o que domina o coração dela. É no bate-papo. Ali você consegue analisar as paixões, o que move a pessoa. Uhum. Uhum. Então, essa a qualidade de ser cheio do Espírito, que já foi falado nos estudos anteriores, ela envolve muito alguém que é dominada pela palavra de Deus e que consegue colocar a palavra de Deus em prática em sua vida. Então, é alguém que sabe tomar decisões bíblicas. Então, inevitavelmente, precisa de conteúdo bíblico. Não há como alguém viver de acordo com a Bíblia se não conhece a Bíblia. Mas ele também tem que ter a sabedoria de tomar decisões e agir de forma bíblica. Lembra, eu falei, tem muita gente que conhece muito da Bíblia, versículos decorados, mas quando bate o problema na porta não sabe o que fazer. Não sabe como agir. Por quê? Porque ela tem um conteúdo, mas não tem uma sabedoria. Não consegue pôr em prática aquilo que aprendeu. E isso é algo que vem do alto. É capacitação de Deus. Faz parte de dons que o Senhor nos dá. Então, isso é importante e por isso eu enfatizo que em encontros ocasionais é muito difícil de ser observado, porque é só em conversas mais profundas que você percebe isso. Que você consegue compartilhar alguma situação, perceber qual é a forma que ele age, qual a opinião dele sobre algo. Então, é muito difícil que num contato esporádico você possa tomar essa decisão ou saber se um homem ou uma mulher é cheio do Espírito ou não. É preciso conhecer mais profundamente. Fica o encorajamento, irmãos. Aquilo que eu tenho dito, a igreja vai crescendo e nós não temos condições, muitas vezes, de conhecer cada um individualmente. Muitos dos membros acabam tendo as suas afinidades mais particulares, mas nós temos que nos esforçar em conhecer a todos, em buscar ter contato com o máximo de irmãos possível. Isso é bom para todos nós. Isso é bom para nós como indivíduos, é bom para a igreja como um corpo, porque isso une e isso traz crescimento e edificação. O próximo. Essa pessoa, ela entende a importância do ministério da palavra e da oração. Lembram o que levou os apóstolos a escolherem os diáconos? Foi a necessidade que se apresentou para que os apóstolos pudessem estar dedicados ao ministério. Então você precisa ter certeza de que aquela pessoa que você pensa ela entende a importância do serviço que ela vai prestar para a congregação. E como esse serviço tem como objetivo auxiliar o ministério pastoral. Ou seja, tem que ser alguém que valorize os seus pastores, que entenda a importância disso. Por quê? Porque pode muitas vezes ainda ter aquela mentalidade, o pastor ele é pago para isso. O pastor ele tem que ir lá e fazer. Né? O problema dele, a responsabilidade é dele. Então tem que ser alguém que valorize, que entenda, poxa, mas vamos ajudar porque assim o pastor ele pode se dedicar para trazer uma pregação melhor no domingo, para trazer estudos bíblicos ainda melhores. Então você tem que observar se essa pessoa entende isso. Muitas vezes você pode ter como referência se alguém que tem uma visão positiva sobre o ministério dos pastores ou alguém que está sempre criticando. Porque às vezes acontece, irmãos, de encontrar pessoas que toda hora têm um alvo de crítica. Mas esse domingo, não estava legal. Eu não gostei. Mas demorou demais. Mas, sabe, sempre tem algo para botar para baixo, em vez de valorizar. Poxa, mas a nossa igreja é uma igreja bíblica. Olha só o alimento que nós temos lá. Vamos encorajar os pastores. Vamos mostrar que nós estamos contentes e queremos mais ainda. Vamos perguntar se vocês precisam de algo. Enfim, entender, irmãos? Uma visão que valoriza essas coisas.
Eu escutei de um pastor amigo meu, olha, eu não sei se a igreja de vocês sabe a preciosidade que vocês têm ali. Ele me disse. Porque encontrar uma igreja que expõe a palavra de Deus, isso é raríssimo. Que explica o texto, que abre o texto e vai lá e fica esmiuçando o texto. Ele disse, olha, não sei se os irmãos lá entendem o valor daquilo ali que vocês têm. E ele, inclusive, compartilhando comigo que ele ouviu de um irmão, agora há poucos dias, da igreja dele, que as pregações dele estavam muito ruins. Ele só faltou desabar na minha frente contando isso. O quanto isso desanima aquele que está lá se esforçando para algo. Você imagina um irmão chegar e, pastor, que porcaria que você entregou. A não ser que realmente não foi uma pregação bíblica e tenha justificativa para algo assim. Mas quando você tem pregação expositiva, isso é raro, porque é o texto. Irmão, se tu não gostou, tu não gosta do texto, não gosta da Bíblia. Aí eu não tenho o que fazer. Mas essa é a ideia, irmãos. As pessoas que reconhecem o valor de uma igreja bíblica, o valor de pastores dedicados e que procuram sempre valorizar e encorajar outras pessoas a terem esse mesmo olhar e esse mesmo cuidado. Próximo. Ele é um servo. Isso aqui também é importante, irmãos. Porque é a essência do que é ser diácono. É alguém que serve. Então você já pode observar, e talvez essa seja aquela característica que talvez você mais tenha observado. Pessoas que estão dispostas. Pessoas que estão servindo. Que estão sempre à disposição. Irmãos, é só observar. Esse irmão, ele aceita e ele fica feliz quando ele recebe uma tarefa simples. Me ajuda a pegar as mesas lá para o almoço. Me ajuda a pegar. Ajuda. Vamos lá, vamos lá. O que precisa? O que mais? Tem que ir lá, passar um paninho ali. Vamos lá, vamos lá. É alguém que está sempre disposto. Que ali reconhece a necessidade e busca. Isso é importantíssimo, irmãos. Disposição para servir. Porque essa é a essência do ministério. Depois, existem evidências do fruto do Espírito na sua vida. E aqui, queridos, eu quero que você abra lá em Gálatas para recordar quais são esses frutos. Gálatas 5, nos versos 22 e 23, você tem esse texto clássico acerca do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, versos 22 e 23. Então, aqui, o fruto, ele é algo único. Todo cristão recebe esse fruto. E esse fruto é como uma laranja, tem vários gomos, vários pedaços, não são frutos, é um fruto com muitas partes. E isso aqui é todo crente tem. Todo crente recebe. Mais uma vez, você não vai encontrar perfeição, mas você tem que encontrar esse fruto ali. Você tem que encontrar essas características em algum grau, você vai encontrar. Então, qual que é o fruto do Espírito? Diz o texto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tem que estar presente na pessoa. Irmãos, os diáconos, quase que certamente, eles terão que em algum momento lidar com problemas na igreja. Ou seja, um diácono, ele não pode ser um provocador de disputa, de contenda. Ele tem que ser alguém pacificador. Pacífico. Alguém que demora para se irar. Ele é longânimo. Pensa só alguém que não consegue lidar com as suas emoções. E aí acontece algum conflito na igreja, ele não vai saber lidar com isso. Por quê? Porque ele não consegue. Ele não domina as suas emoções. Então o diácono ele tem que ser uma pessoa gentil, que trata as pessoas de forma amorosa. É alguém alegre. Alguém alegre. É alguém que procura olhar as coisas com otimismo e não com pessimismo.
Ah, mas o irmão lá, não tem jeito. O cara sempre olha o lado ruim das pessoas. Ao invés de olhar, não, mas olha o que Deus já fez. Imagina o que Deus pode fazer ainda mais com ele. Então é alguém que está lá sempre disposto a mostrar o lado bom, a encontrar soluções. E é alguém também, irmãos, que não está sempre indisposto, triste. Né? Não, alguém que é alegre no Senhor, que está ali disposto, né, dedicado. São mais umas qualificações que são necessárias. Procurem esse fruto na vida dessas pessoas. Seguindo, o candidato ao diaconato demonstra uma sabedoria divinamente inspirada. E aqui eu vou usar 2 textos para nos ajudar. O primeiro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus. Tiago 1. Tiago 1, versos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. O verso 19 é a partir da segunda parte ali. Ele diz: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, essa pessoa que eu tenho em mente é alguém que escuta, que está disposto a ouvir, ou ele logo quer sair falando e quer que a sua opinião prevaleça? Ou ele é alguém que está sempre, não, eu quero ouvir tua opinião. Eu vou esperar você dizer. Conversa, falo. Irmãos, isso aqui está diretamente ligado também a questões de ensino, né? A pessoa tem que primeiro aprender, depois querer falar. Então, aquela bela máxima, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para alguns a boca é um pouquinho maior, né, do que o normal, mas é uma só. Então deveria ser para todo mundo. E mais uma vez, isso aqui não é só para o diácono, é para todos nós. Nós devemos ser capazes de ouvir, de escutar o contraditório. Você imagina, você vai para uma reunião de liderança e você quer que todo mundo pense igual? Não, vai ter discussões. Vai ter gente opinando de coisas diferentes. Mas você tem que ser capaz de ouvir a opinião do outro e considerar. Considerar, analisar, pensar. E aí, então, ser capaz de tomar as melhores decisões. Mas parte do princípio, eu quero ouvir. O que você tem a dizer? Então, o diácono ele tem que estar disposto a sentar com os pastores e ouvir. E não querer que a sua opinião seja imposta, ainda mais numa estrutura onde ele vai estar abaixo. Então, você imagina alguém que não escuta, que sempre quer ser vencedor em todo debate. O que tem de gente assim hoje é brincadeira, irmãos. Que acha que sabe tudo de todos os assuntos, ainda mais, né, no meio da teologia. Né? Todo mundo é teólogo, quer dar a sua opinião. Não, temos que ser capazes de ouvir. O segundo texto, voltem aí para Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, verso 3. Isso aqui também é importantíssimo. Importantíssimo. Filipenses 2, capítulo 2, verso 3. E mais uma vez, isso aqui não é um texto para o diácono, é um texto para nós, crentes. Para todos nós. Mas em especial para aqueles que lideram a igreja cristã, que são modelo. Isso aqui não é opcional, isso aqui tem que estar presente. O que Paulo diz? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, é preciso alguém que esteja disposto a considerar. É alguém que foge daquela ideia do teimoso. É sempre fixo com uma ideia na cabeça que não dá o braço a torcer. É alguém que olha para o outro
não como alguém superior. E olha como é importante para quem é líder. Porque ele não pode olhar para o membro da igreja e dizer, não, eu sou melhor que você porque eu sou diácono, então me escute aí porque eu vou falar. Não, pelo contrário. É olhar sempre para o outro como alguém superior a mim mesmo. É uma disposição humilde, ainda mais no serviço, porque o próprio servir é humilhação. Hoje nós vivemos um mundo que nos ensina que nós devemos lutar para chegar a um status de ser servido. O que eu quero, eu vou lá, pago e fazem para mim. Eu quero ser o chefe para pedir para secretário vir trazer cafezinho para mim. Então o diácono ele quer chegar nessa posição de autoridade na igreja para pedir para os irmãos ir lá buscar uma aguinha para ele. Não, pelo contrário, é você que vai servir eles. Você vai servir a comunidade. Então, se não tiver essa disposição do texto, esquece. Se não for alguém que olha para o outro como superior, é muito difícil. É muito difícil. Tá? E, irmãos, eu não estou aqui dizendo naquelas abrir mão da sua opinião em questões fundamentais de doutrina. Não é isso, irmãos. Tem certas coisas que nós temos que ser enérgicos. Mas Jesus não é Deus. Opa! Pode ir embora daqui. Se você acha que Jesus não é Deus, aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque a Bíblia é clara sobre isso. Isso nós não abrimos mão. Mas de coisas corriqueiras, de estrutura, qual vai ser o cardápio do domingo? Não, tem que ser isso e vai ser. Não, a gente tem que ouvir a opinião das pessoas, então não podemos ser intransigentes. Isso é importante. Agora nós vamos para o texto de 1 Timóteo, onde nós vamos ver algumas características aqui iniciais desse texto, que vai ser o texto que nós vamos nos debruçar mais a partir das próximas semanas. 1 Timóteo, capítulo 3, é o texto clássico acerca das qualificações dos diáconos. Nós vamos ficar apenas no verso 8 e nem vamos ver todas as características aqui desse versículo. Paulo ele já passou as qualificações para os pastores, como devem ser os pastores. E agora ele vai começar a falar sobre o ministério dos diáconos. E ele diz do mesmo modo. Ou seja, você tem de forma semelhante a atuação com a escolha dos diáconos, agora também dos pastores, agora com os diáconos. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Essa é a primeira característica que ele dá. Irmãos, essa é mais uma vez, é uma qualidade que se espera de qualquer crente. Qualquer crente deveria ser respeitável. É o mínimo que se espera de alguém que porta o nome de Cristo. Se você diz que é cristão e não é uma pessoa respeitável, você envergonha o nome de Cristo. Simples assim. Então não é só o diácono, é todos nós. Mas para estes é ainda mais importante. É ainda mais por quê? Porque eles são um modelo. Eles são aqueles que dirigem. Eles são aqueles que estão à frente. Então os diáconos precisam ser. Não tem nenhuma hipótese disso aqui não acontecer. Deve ser alguém cuja postura desperte o respeito. O respeito, irmãos, ele é conquistado. Ele não é imposto. Não é uma coisa que você diz, me respeite e pronto. Você vai respeitar alguém pela conduta da pessoa. Porque você observa ali alguém que é digno do seu respeito. É assim que funciona. Então o diácono ele tem que ser alguém que conquistou o seu respeito. Pense nisso na hora de fazer a sua escolha. Alguém que você respeita. Certo? O próximo, que diz ali no texto, de uma só palavra. Irmãos, essa aqui é a tradução de uma só palavra, a tradução de uma palavra só grega, dílogos, que poderia também ser traduzido. Algum diácono está fazendo campanha? Carro de som? Algum irmão aí contratou? Oi, não sou eu, hein? O Nando. Nando?
Ai, poxa. Fazendo. Ó. Ah, é o trenzinho, né? Deixar passar, senão não vai dar. Amém. Então vamos lá. Essa palavrinha aqui, traduzida pela expressão de uma só palavra, ela também poderia ser traduzida como não difamador. Ou seja, a ideia de alguém que não tem uma conversa dupla. Sabe o que é alguém de conversa dupla? Essa pessoa de conversa dupla é alguém que fala com você de um jeito, mas quando você vira as costas, ele fala diferente. É outra maneira, é outra conversa. Na frente de alguém, ele é de uma forma, mas quando ele sai, ele muda completamente. Diz algo com a boca para você, mas a sua mente está pensando outra coisa. Está pensando, né, em como ele vai fazer para atingir os seus objetivos. Vocês imaginem alguém assim, alguém de caráter duvidoso, que se porta e conversa de duas maneiras. Você imagina alguém assim envolvido num processo de disciplina na igreja? Você imagina alguém assim conduzindo ou participando do tratamento de um irmão em pecado? O que pode acontecer? Pensa a tragédia que pode, pensa o quanto isso pode contaminar a igreja toda. Então ele vai lá, participa, não, estamos aqui, é sigilo, vamos tratar isso com muito zelo, mas na cabeça ele já está pensando, quando chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é contar para minha esposa, depois eu vou ligar para o fulano. Não pode ser assim. Tá? Nós não podemos ter alguém com esse tipo de caráter dentro da liderança. Então hoje nós vamos ficar aqui com essas duas qualificações do texto. Mas para expandir um pouquinho, vocês estavam felizes, né, que estava acabando. O pessoal já começou a levantar. Não, vai ter que aguentar mais um pouquinho. Para expandir, eu vou trazer também algumas perguntas objetivas que você pode fazer para analisar a sua decisão baseada nessas qualificações do texto. Então, você deve perguntar: o candidato tem reputação de ser um homem de palavra? Ou seja, ele costuma cumprir com as suas obrigações? Quando ele é designado por uma tarefa, ele vai lá e faz? Desde questões corriqueiras, irmãos, como a pontualidade. Ele é alguém pontual nas suas atividades, que cumpre com os seus compromissos quando ele se compromete. Ele está relacionado com um proceder assim? É uma maneira de você avaliar. Ele costuma ser consistente no seu falar com diferentes pessoas? Ele é alguém realmente que transmite confiança? Além de que essa pessoa ela não pode ter medo. Medo no sentido medo dos outros. Alguém que não fala verdades quando precisam ser ditas. Que vai lá e o pastor chega, irmão, você poderia... Eu percebi que tem um irmão que ele fica parado ali fora e ele não entra no culto, e aí eu vi ele vai 6, 7 vezes tomar água. E ele entra e sai. Você poderia gentilmente no próximo culto conversar com ele, perguntar e orientar que ele não saia tantas vezes? Não, pastor, pode deixar. Mas daí chega no dia e ele fica com medo. E aí não vai. E aí o irmão continua no entra e sai. Estou dando algo hipotético, tá, irmão? Não estou dando indireto para ninguém aqui, a não ser que você tenha feito isso, então foi para você e foi do Espírito. Que eu não pensei em ninguém. Tá? Então, é uma situação assim, então ele é alguém que tem medo de se indispor. Mas tem alguns momentos onde verdades têm que ser ditas, e não pelo mal, mas pelo bem. Ô, irmão, você precisa levar isso mais a sério. Né? É necessário, muitas vezes, a exortação,
a orientação. Então não pode ser uma pessoa que sucumbe à pressão, que fica com medo. Sabe, ele precisa ser alguém firme, que vai lá, amorosamente fala, mas fala. O candidato é alguém que costuma falar a verdade em amor, e aqui entra um complemento disso, né? Porque falar a verdade é muito importante. É inegociável. Sempre deve ser feito, mas não de qualquer jeito. Aí, irmão, você pode falar algo que é verdadeiro de uma maneira que vai ser encarado como algo ruim. Se você for sem amor, se você não transmitir graça naquilo que você está falando, a pessoa não vai encarar de uma forma boa que vai edificar. Você chega ali, ô irmão, para com esse negócio aí de água. Parece um camelo. Né? Então tu chega e já chuta o balde com a pessoa. O que a pessoa vai querer? Nunca mais eu vou vir aqui. Se há um lugar que eu não vou mais ir, é nessa igreja. Mas ele vai, irmão, quando você precisar de água, levanta a mão que eu vou lá levar. Dá uma orientação de forma amorosa, se demonstra como alguém preocupado de fato. A pessoa vai entender, poxa, daqui a pouco vai refletir, nem tinha percebido nisso, realmente. Então, às vezes, a mensagem ela é correta, mas a forma como ela é transmitida acaba gerando destruição em vez de edificação. Então, tem que ser alguém que seja capaz de expor verdades de forma amorosa, de forma que vai construir e não destruir. Aqui não é uma pergunta, tá, irmãos? É um imperativo. Devemos procurar homens que sejam bons apaziguadores, ou seja, pessoas imparciais, que se dispõem a ouvir dois lados, que têm desejo de atuar sempre com justiça. Ou seja, nós precisamos de diáconos do qual nós podemos confiar, que são pessoas pacificadoras, que honram os seus compromissos, que são dedicados naquilo que fazem. Esse é o ideal, esse é o modelo que nós devemos buscar. Mas pastor, está muito difícil, é impossível. Irmãos, nós devemos procurar. A perfeição, ela realmente não vai ser encontrada. Mas nós temos que encontrar pequenas evidências disso ali. Nós temos que encontrar indícios disso ali. Alguma dúvida? Então eu vou concluir. Não? Conclusão, então. Sinceridade pode não ser a base final da verdade. Porém, a verdade dificilmente será comunicada onde a sinceridade esteja em falta. Imagine uma igreja onde os diáconos não são capazes de falar a verdade. Não são capazes de cumprir com seus compromissos. Que desastre vai ser essa igreja. Por isso que nós precisamos de líderes honestos, transparentes, confiáveis, que sejam leais. Precisamos de diáconos respeitáveis, de uma só palavra. Esse é o modelo que nós devemos buscar. Então, você tem desafios. Cada um dos membros aqui tem desafios. E talvez um desafio seja a falta de intimidade, de conhecimento mais profundo das pessoas. Então, eu encorajo, desenvolva isso ao longo desse tempo. Até o dia 22 de janeiro, procure ser intencional no seu contato com os irmãos. Se possível, marque um encontro, marque uma janta, um convite para um final de semana na praça. Enfim, procure, busque por isso. E aí, na próxima semana, irmãos, nós vamos fazer uma pausa no estudo do diaconato por causa que é o culto do dia 25. E aí nós vamos ter a última pregação da série sobre o advento. O culto é igual como toda quarta, tá, irmãos? Mesmo horário, não vai mudar. A estrutura do culto vai ser a mesma do culto da quarta. Porém, em vez do estudo bíblico, nós vamos ter a exposição do texto de João 1, do verso 1 a 14. Ok? Alguma dúvida sobre o assunto aqui? Não? Vamos fazer uma oração para encerrar? Oremos. Querido Deus, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que em tudo nos orienta. Não há nada do qual precisamos orientação que nós não encontramos, senão textos extremamente claros, princípios que nos dão um norte na tomada das nossas decisões. E não é diferente em relação às questões que envolvem o governo da igreja. Nós temos princípios claros na palavra de Deus que nos orientam acerca da escolha daquelas pessoas que devem liderar a igreja local.
a escolha dos pastores, a escolha dos diáconos, está tudo muito claro. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude com aquela parte que nós sabemos que compete ao Senhor, ao nos dar sabedoria, ao nos guiar com o Teu Santo Espírito nessa decisão, sem nunca e jamais desprezarmos as orientações que vêm do texto bíblico, do qual nós temos que nos esforçar em conhecer, nos dedicar e nos debruçar, Senhor, a agir de acordo com aquilo que nós aqui aprendemos essa noite, por exemplo. E Pai, levanta homens assim, Senhor, entre nós. Levanta pessoas capazes de serem esse modelo que nós vimos aqui por meio do texto bíblico. Um modelo de conduta, homens fiéis à palavra de Deus, cheios de sabedoria, cheias do Espírito Santo, que possam ser pessoas respeitáveis, dignas do respeito, Senhor, que sejam de fato uma referência para aqueles que estão chegando, Senhor, para pessoas que pouco conhecem da palavra, que eles possam ser homens modelo de cristãos, para que assim as pessoas possam observar e aprender com um exemplo prático. Mas nós sabemos que tudo isso é obra do Senhor entre nós. Nada disso é mérito nosso, nada disso é mérito de qualquer um de nós, Senhor. É pura graça. Então, continue a derramar a Tua graça sobre nós. É o nosso pedido e nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.